Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, a EBD do Camargo de Baixo. Estamos na lição de número 10, né? Hoje nós estamos aqui com os irmãos, nosso irmão Davi, superintendente, né? Sempre está conosco aqui, e também convidado hoje nosso irmão Odaci, professor, né? Da classe dos varões aqui do Camargo. Desde já queremos agradecer aos irmãos que nos são inscritos aí no YouTube, que nos vê aí no Face. Que Deus abençoe. Não se esqueça de, quando você vê aí a aula no Facebook, lá no YouTube, você se inscreva. Você vai clicar lá no Face, vai te levar para o YouTube. Se inscreva lá no canal. Nos ajude, faça com que mais pessoas vejam essa aula, que mais pessoas vejam a lição e possam estar vendo a palavra sendo levada, né? Então é isso que é o nosso foco, de nós levarmos a palavra, amém? Desde já também queremos deixar aqui a paz do nosso pastor Gilberto, né? Que fica aí para os irmãos do Camargo, aos ouvintes que nos ouvem, que nos vê aí. Que Deus abençoe a todos, amém? Nós vamos começar essa aula, vamos estar fazendo uma oração. Nosso irmão Odaci vai estar orando, amém? Pode orar, irmão Odaci. Eu vou saudar os irmãos na paz de Jesus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de poder, Senhor, estar através dessa live, transmitir a tua palavra, Senhor. Essas lições de Escola Bíblica Dominical desse trimestre têm sido edificantes para as nossas vidas. Deus querido, e nós deveremos, Senhor, edificar aqueles que nos ouvem também, através do YouTube, através do Facebook. Você que está aí no celular, que a bênção do Senhor chegue até você, que alcance as suas vidas, que você tenha o desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, vai até o fim nessa aula, que Deus vai falar com você nessa hora. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Também desejar aqui nosso abraço, fica a paz do Senhor aí para todos os alunos, todos os professores, todos os irmãos que nos ajudam, né, na escola bíblica dominical. Desde o porteiro, irmão Eloy, que abre a escola dominical, abre a igreja aí para nós fazermos a escola dominical, as irmãs do café, irmã Elza, irmã Adriana, todos os professores, os alunos, todos, que Deus abençoe a todos aí. Fica aqui dizer que estamos com saudade de podermos estar reunidos novamente, aprendendo a palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, irmãos. O tema dessa lição nos diz, lição de número 10, 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios, né? Esse é o tema da lição. O textuário nos diz assim, lá em Efésios 3,14. Nós estamos lembrando que a gente estamos lendo aqui e você está acompanhando conosco aí atrás na TV, ok? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo de número 3, verso 14 e 15. Irmãos, a nossa verdade prática nos diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Graças a Deus. Nossa leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra lá em Efésios, capítulo de número 3, os versos do 14 ao 21 e diante, tá? Eu vou ler, se você puder nos acompanhar aí na sua casa com a Bíblia, talvez não esteja passando no monitor agora. Nos diz assim a palavra de Deus: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de,
estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória à igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Né? Graças a Deus, irmãos. Queremos destacar aqui também os objetivos nessa lição, que é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo, no poder do Espírito, destacar também a necessidade da igreja de estar arraigadas e fundadas no amor de Deus, e conscientizar que Deus é capaz de fazer muito mais além do que aquilo que pedimos. Amém, meus irmãos? Vamos já para a parte introdutória aqui. Logo em seguida, o nosso irmão Davi vai estar passando para nós aqui o primeiro tópico. Amém? A introdução nos diz assim: após revelar o ministério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração e intercessão do apóstolo é o tema desta lição, né, irmãos? Então aqui a introdução ela já vai falar alguns assuntos que nós falamos na aula passada, que é do que? Quando ele vai falar que é do mistério, né? O mistério oculto e das suas dádivas. Aprendemos isso na aula passada, mas o objetivo maior aqui é agora da oração de Paulo, que ele vai interceder pela igreja, em especial aqui pela igreja de Éfeso, né? Do que Deus ele é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos. E aí nos vem até um louvor em memória, né? Que fala assim: tudo além do que pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus, que pode fazer todas essas coisas. Amém? Eu quero já passar aqui para o nosso irmão Davi, e ele vai estar fazendo aqui a abordagem do primeiro tópico. Amém? Irmão Davi. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Somos gratos por mais uma semana. Estamos aqui juntamente com os irmãos para estarmos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Eu, como gosto de dizer, eu sou mais jovem, né? O irmão Dacer que está aqui conosco já me deu aula também, gosto muito de ouvir o irmão Dacer falar, e eu sou mais jovem, então toda semana, quando nós estudamos a lição, somos os primeiros a estarmos aprendendo mais e mais da palavra de Deus, para estarmos aí conversando com os irmãos sobre o tema. Vamos aí começar. O irmão Fernando nos deu a oportunidade de estarmos falando do tema de número 1, a primeira parte: corroborados com o poder do Espírito. Essa lição, nós estaremos terminando no capítulo 3, né? Estamos desde a lição 8 no capítulo 3, né? A 8 a 9, e agora a 10ª lição, estaremos terminando o capítulo de número 3. Corroborados com o poder do Espírito. No início de sua oração, Paulo faz um pedido duplo ao Senhor. E aí nós vamos falar nesse tópico sobre este pedido duplo. O primeiro é o poder do Espírito Santo no homem interior, e o segundo, presença de Cristo nos corações dos crentes. Esta primeira parte está baseada aí no versículo 3, no capítulo 3, no verso 16 e o verso 17. Nós estaremos mostrando aí os irmãos no decorrer do tópico. Primeira parte: as riquezas da sua glória. Vamos discorrer aí, irmãos, os versículos. Aponta para a tela aí para nós marcar, por favor. Verso 16 nos diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o
poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo começa aí, irmãos, a falar das riquezas da glória do Senhor. Paulo já tinha dito isso antes. Nós acompanhamos aí em lições anteriores sobre isso. Eu não vou estar abrindo aqui, mas os irmãos podem abrir em casa o verso 1 e o verso 17 de Efésios, capítulo 1, verso 17. Paulo fala que Deus é o Pai da glória. Nós acompanhamos em lições anteriores. O verso 2 e o capítulo 2, verso 7 e o capítulo 3, verso 8 nos diz que Deus é abundante em riquezas da sua graça. E o que isso aí significa, irmãos? Que Deus é o possuidor de todas as glórias. Nós temos que entender que tudo vem dele. Ele é o dispenseiro de ricas e iluminadas bênçãos. Paulo nos ensina. Às vezes esse termo para nós não é muito comum, porque aqui no Brasil não é comum, pelo menos aqui em São Paulo não é comum ter uma despensa, né? Nós não temos despensa em casa. Nós temos às vezes um armário para guardar comida, mas no Nordeste, o Modaci que conhece bem na Bahia, né, Modaci? É muito comum ter uma despensa. E eu até trago para os irmãos um exemplo que o nosso pastor cita bastante, que é a despensa da minha avó, né? O pastor fala bastante disso, que ele diz que lá no Ceará ela ficava com a chave guardada, porque senão os filhos comiam tudo. O pastor conta pra gente. Então havia tipo como se fosse um quarto lá, é comum isso, né? No Nordeste havia como se fosse um quarto para que essa comida fosse guardada, e isso é uma despensa. E nós temos que entender que o Senhor tem todas essas bênçãos com Ele, e Ele é o dispenseiro, é Ele que distribui. E Paulo começa a nos ensinar aí no começo da lição sobre isso, que vem dele, tudo vem dele. Nós vamos até citar em outras partes aqui, mas eu posso pedir para um, pode pedir para outro, irmão, está pedindo errado, porque tudo vem do Senhor. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder, que seja habitada por Cristo. E aí fica uma lição para nós, irmãos, nessa primeira parte aí. Paulo entendeu de quem vinham as bênçãos. Isso é claro para Paulo. Aí fica para nós, para quem estamos pedindo? É para quem tem a chave da despensa ou para alguém que não tem? Se esperamos receber algo, temos que pedir para o Senhor, porque Ele tem a chave da dispensa e Ele sabe distribuir essas maravilhosas bênçãos que nós recebemos todos os dias. O Senhor, só de nos dar o ar que respiramos, só de estar conosco, independente da situação, como já vimos nas outras aulas, independente da dificuldade, temos essa paz no coração, pois o Senhor está conosco. Então, quando tivermos algo a pedir, temos que pedir para quem tem, que é o dono da despensa. Paulo entendeu isso, irmãos. Paulo entendeu que vinha do Senhor. E aí ele coloca nesse verso 16 essa questão que ele é o dispenseiro dessas ricas bênçãos, que viria dele. Se não fosse dele, a igreja não teria nada. Então Paulo entende isso, e ele quer deixar claro para nós, como ele queria deixar claro para a igreja de Éfeso, que tudo vinha através do Senhor. A parte 2 aí, irmãos, fortalecidos com o poder. O verso 16 ainda, irmãos, lembra que eu falei aos irmãos que tinha 2 pedidos aí? Aqui vai o primeiro pedido, irmãos. O poder pelo seu Espírito no homem interior. Peraí, então em Éfeso não tinha a presença do Espírito de Deus? Porque Paulo está pedindo aí, né? O poder pelo seu Espírito no homem interior. Não era isso. Paulo estava falando de um fortalecimento constante, diário, como também nós já aprendemos, que é necessário isso no crente. É como se fosse uma recarga de baterias. Lembra que o nosso pastor gosta de citar bastante isso? Nós temos essa necessidade de estarmos se aproximando do Senhor, de ter essa recarga de bateria. Nós temos essa necessidade. Nós não temos. O nosso ser humano, ele é pecaminoso. E a lição vai nos ensinar até mais para frente, não quero entrar nessa parte ainda, mas que é através do Espírito Santo de Deus dentro de nós que nós se afastamos do pecado, porque o homem em si, ele é pecaminoso. Por isso que
nós temos essa necessidade de buscar o Senhor, essa necessidade dessa recarga de bateria. E não era só isso. Paulo estava falando desse fortalecimento. Paulo ainda vai mais fundo. Ele fala que a força que nos mantém firme vem do Espírito de Deus, que era isso que eu estava falando para os irmãos. Sabe aquilo que nos afasta dos pecados, irmãos? Como eu estava dizendo, é o Espírito Santo de Deus. Sabe quando o pecado bate a porta, o irmão sente algo e fala: não, irmãos, eu não vou ir por aqui porque vai desagradar o Espírito Santo de Deus. Nem isso vem de nós. Isso vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que tem ciúmes de nós. O Senhor tem esses ciúmes. Quando Ele habita nos nossos corações, Ele sente esses ciúmes de nós. E nós sentimos isso, esse distanciamento do Senhor. Quando sentimos esse distanciamento, há um vazio dentro de nós. Eu gosto muito de dizer que eu faço desenho aqui na lousa, né? Quando tem a lousa, que há um espacinho dentro de nós que só pode ser preenchido pelo Senhor. É um espaço que não cabe nada. Você pode tentar encaixar um carro, pode tentar encaixar uma casa, uma esposa, um parente, mas não. É um espaço que só é preenchido pelo Senhor. Ali é o lugar dele em nossos corações. Porque temos isso na nossa essência, irmãos. Fomos feitos para adorá-lo. Um carro não serve para se locomover, um remédio não serve para tratar certa doença, uma televisão não serve para você assistir algo. Tudo tem a sua função. E o ser humano ele foi criado para adorar ao Senhor. Isso é a nossa essência. Irmão, você está fugindo dessa essência aí, tem algo fora. O irmão que está fugindo dessa essência tem que entender que alguma coisa está errada. E o irmão sente, não adianta dizer, quando estamos num lugar errado, nós sentimos o distanciamento do nosso Senhor. Vamos voltar aqui para o nosso tema. É o Espírito Santo que nos mantém firme, longe do pecado. Irmãos, os irmãos se lembram nas lições anteriores que nós falamos dessa pedra, que é a pedra que é a base, a rocha, quando falamos da pedra de esquina, e também falamos sobre a pedra angular, que seria ali a base, o alicerce para a casa, né? E o Senhor, através do seu Santo Espírito, Paulo aí reforça essa ideia, que é o Santo Espírito que nos mantém firme nessa rocha. Porque se fôssemos por nós, irmãos, infelizmente é uma busca diária, como já aprendemos, é uma constante edificação, porque somos pecaminosos, somos cheios de falha, mas o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, vai fazendo que nós nos edificamos até chegarmos àquela estatura de varão perfeito que nós aprendemos em aulas anteriores. Devemos buscar esse fortalecimento diário, irmãos. Esse fortalecimento tem que ser buscado. Lembra do maná? Lembra do maná, irmãos? O maná era buscado diariamente. Os irmãos têm que entender que tudo na Bíblia tem um significado maravilhoso. Tudo na Bíblia tem um significado lindo, que era o maná. Por quê? O maná era algo que tinha que ser buscado diariamente, irmãos. Se não fosse buscado, deixasse guardado para outro dia, estragava. E assim esse fortalecimento diário em nossas vidas. Ah, mas eu escutei a palavra ontem, Deus falou comigo ontem, devemos buscá-lo todos os dias. O Senhor tem que estar em nossas vidas todos os dias. Essa busca, esse fortalecimento tem que ser contínuo. Por quê? Porque somos cheios de falhas, somos pecaminosos, mas através da misericórdia do Senhor estamos aqui. E o Senhor está nos fortalecendo, e tenho certeza que está fortalecendo o irmão aí em casa, independente da situação. Sabe por quê, irmão? Tem vizinho seu se desesperando e você não. É esse fortalecimento que o Senhor nos traz. É essa firmeza, essa certeza que nós temos, que estamos firmados nessa rocha que é Cristo. E é por isso que buscamos o Senhor constantemente, como eu disse aos irmãos, essa recarga de bateria. Há essa necessidade de uma recarga de bateria constante nas nossas vidas. Não é algo que eu recarrego hoje e amanhã não tenho para amanhã, não. O Senhor ele tem que ser buscado constantemente. Nós temos que exercitar isso, essa busca constantemente pelo Senhor. Eu aprendia com os adolescentes, eu venho assistindo algumas aulas quando posso, aprendia com os jovens, assisti a aula dos jovens domingo. Parabéns aos professores dos jovens, que estão fazendo um belo trabalho aí. E eu assisti a aula dos jovens e eles falavam dessa intimidade com o Senhor, e falavam dessa busca do Senhor independente da situação. Falavam, o professor nos ensinava ali na aula, dizia que independente da situação, mas o que eu devo perguntar a Deus e o que eu não devo perguntar a Deus. E o professor Francisco muito bem nos ensinava que tudo em nossas vidas nós devemos buscar a orientação do Senhor.
Nós devemos ter Deus na frente de todas as nossas decisões. O Senhor, Ele quer nos ajudar em tudo. Basta nós nos colocarmos na presença dEle e deixarmos o Senhor trabalhar, né? O professor nos ensinava dessa maneira, que nós deveríamos ter o Senhor quando? Quando que eu devo pedir a orientação do Senhor? Em todos os momentos das nossas vidas. Nós temos o pecado em nós temos que entender isso, o pecado está em nós. Quem nos afasta dele é o Espírito Santo. Irmão, mas eu estou longe do pecado. Irmão, ninguém é perfeito. O pecado está em nós. A Bíblia nos diz que nós já nascemos no pecado, mas através do Santo Espírito é Ele que nos afasta do pecado. E a parte 3 aí para nós terminarmos, a parte 3, cadê? Parte 3, vamos lá. Aqui vai o segundo, irmãos, a presença de Deus nos corações dos crentes. É o segundo pedido de Paulo. Paulo pede, aí nós vamos ver o verso 17. Lê para nós o verso 17 da leitura, irmão Fernando, por favor. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então Paulo pede a presença de Cristo nos corações dos crentes. Isso também não quer dizer aí, irmãos, que na igreja de Efésio Cristo não estava presente no coração dos crentes. Isso não quer dizer isso. Paulo estava falando de uma habitação permanente. É isso que nós temos que também buscar nas nossas vidas. Paulo pedia para que Cristo sempre estivesse presente na igreja. Eu acho maravilhoso, irmãos, quando nós citamos, por exemplo, Moisés. Moisés ia para a guerra. Moisés foi falar ali com o Senhor, e o Senhor disse para ele: eu enviaria um anjo na sua frente. Ele fala: não, se tu não estiveres conosco, nós não sairemos do lugar. Irmãos, olha a maravilha. Eu me alegro o coração de lembrar dessas palavras de Moisés e de ouvi-lo falando isso. Irmãos, é assim que deve ser o crente. Essa presença permanente. Paulo está pedindo uma presença permanente do Senhor em nossas vidas. E nós aprendemos em aulas anteriores que é isso que o Senhor busca. O Senhor busca essa intimidade conosco. Como eu dizia na aula 9, na aula 8, independente, o Senhor, Ele é o primeiro a querer se reconciliar. O Senhor, Ele é o primeiro a querer manter esse relacionamento. A falha geralmente não, sempre vem de nós. Mas o Senhor, Ele é o primeiro a querer manter esse relacionamento. Então, o Paulo pede essa presença permanente no coração do povo. E é isso que nós devemos buscar para nós também. Essa presença permanente. Que o Senhor não saia, irmãos. Não queira sair de casa sem o Senhor. Não saia de casa sem a presença do Senhor. Às vezes nós vemos pessoas aí que seguem outras religiões, chegam no trabalho, fazem o sinal da cruz, chegam, saem, passam na frente de uma igreja, fazem o sinal da cruz. Irmãos, independente que estão aí, falem alguma coisa, nós não estamos aqui para julgar religião nenhuma, mas entenda a devoção e a sinceridade do coração da pessoa. Irmãos, quantas vezes entramos no nosso trabalho e não oramos para que o Senhor entre conosco? Quantas vezes vamos almoçar e você não precisa se levantar, mas às vezes não fechamos os olhos e agradecemos ao Senhor por mais aquele momento. Nos deitamos, esquecemos de agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu. É isso que eu digo aos irmãos, é o que Paulo falava ali em Efésios, que o Senhor estivesse com eles. Às vezes decidimos e agimos sem a presença do Senhor, mas que a partir de hoje, isso eu pego para mim, meus certeza que os irmãos também, é algo que nós devemos sempre estar lembrando, de colocar o Senhor na frente. Porque tudo que vem dele não vem com acréscimo, não vem com danos. Tudo que vem do nosso Senhor é maravilhoso. E aí Paulo entendia, então ele pedia que estivesse presente. E Paulo entendia o que está escrito em Mateus 16 e 18. Acompanhe para mim, marca na tela, Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Paulo entendia, irmãos? Que Cristo é a base da igreja. É Ele que é a base. Por isso que ele pedia que Cristo estivesse permanente ali na igreja. Porque Paulo sabia que sem Cristo a igreja não poderia subsistir sobre as forças do mal. Às vezes achamos que somos fortes, somos bons, mas irmãos, temos que entender uma coisa: sem Cristo não somos nada.
Sem Cristo não somos nada, não sabemos de nada, não sabemos de um segundo daqui para frente. Ah, mas Satanás é isso, Satanás é aquele. Irmão, Satanás, ele pode não saber do futuro, mas Satanás viveu todos esses anos aí e ele conhece tudo que já aconteceu. Então, com certeza, ele é mais sábio do que nós, ele conhece mais do que nós. Então, nós temos que entender isso, que nós estamos baseados em Cristo. É por isso que não caímos, é por isso que estamos firmes e firmados. Paulo entendia isso e ele pedia para que Cristo estivesse na igreja, porque Cristo é a base. Não somos nós que somos fortes, não é o nosso pastor, por mais que Deus use os nossos pastores, os nossos líderes, por mais que Deus os use, não são eles que são a base, eles também confiam no Senhor. O Senhor é a base para nos guiar. Então, é assim conosco também, irmãos. Somos tão pequenos, mas quando estamos com o Senhor, não há nada que possa nos impedir. Somos pequenos, irmãos. Eu gosto de, se nós formos imaginar o tamanho do universo, a imensidão do universo e o nosso tamanho, dá até uma tristeza. Irmãos, quem somos nós? O que somos nós? Se hoje cair aqui um asteroide aqui na Terra, dependendo, não precisa ser nem do tamanho da Terra, é capaz de dizimar a humanidade toda, mas tem um que está no controle de todas as coisas, está olhando por cada um de nós. É por isso que, independente da situação, nós temos uma certeza, que temos o Senhor. E Ele, como eu gosto de dizer, independente se for mortos, irmãos Lodaci, se Ele quiser nos ressuscitar amanhã, quando Ele vier, ou se for arrebatados, um dia nós estaremos com Ele. Antes nós só tínhamos a certeza da morte, mas a partir do momento que seguimos o Senhor, temos uma certeza que um dia a Bíblia nos diz que veremos como Ele é. Nos veremos Ele face a face, assim como Ele é. E nós temos essa certeza que, independente do que aconteça, nós somos pequenos. Mas tem um hino que diz que meu Deus é grande, e é a realidade. O Senhor é imenso, irmãos. O Senhor é gigantesco. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem suportar o seu tamanho. O Senhor é imenso. O poder do Senhor, a Bíblia diz que Ele é onipotente. E aí nós aprendemos nesse tópico que Ele é o dispenseiro das bênçãos. Então, se Ele é onipotente, Ele pode distribuir o que Ele quiser. E é o que nós vamos ver aí nos tópicos mais para frente, né, irmãos? Então, nós temos que entender isso. Antes de eu entregar a palavra aqui para o Fernando, guarde isso no seu coração. Independente do que aconteça, nada pode impedir. Somos pequenos? Somos. Mas quando estamos com o Senhor, nos tornamos grandes. Temos essa necessidade de se aproximar cada dia mais e mais do nosso Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão Davi. Ótima explicação. Irmão Davi, quer acrescentar mais alguma coisa naquilo que o Davi falou? Vale lembrar também, irmãos, que eu consigo perceber aí a preocupação do apóstolo a respeito dos irmãos, né? Que é essa preocupação que nós devemos ter com os nossos irmãos, que eles estejam arraigados em Cristo, porque para viver dessa maneira, da maneira como Deus quer que nós vivamos, assim como o nosso irmão Davi falou ali, precisamos estar mais próximo de Cristo, mais próximo de Deus. Então esse arraigar que o Paulo está falando é no conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, a nossa fortaleza, para nós estarmos arraigados, é necessário que nós estejamos arraigados na palavra. Então precisamos de palavra de Deus para ter essa fortaleza em Cristo. O irmão Davi falou sobre nos afastar de Deus, o pecado se aproxima de nós. Eu costumo dizer que à medida que nós distanciamos da graça de Deus, nós vamos ter práticas pecaminosas. É um abismo chamando outro abismo. Então Paulo está preocupado com os irmãos, e como o Davi falou, não é que lá não tinha o Espírito de Deus, é que ele estava preocupado que as pessoas não perdessem essa comunhão. Ele estava preocupado que as pessoas não perdessem o gosto, o desejo, a alegria de ter o Espírito Santo na sua vida. Porque se nós deixarmos no nosso dia a dia, um dia após o outro, nós vamos perdendo o gosto pela igreja, perdendo o gosto pelas coisas de Deus, perdendo o gosto de ler a palavra. Se nós não tomarmos cuidado, nós não lemos a Bíblia. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ler a Bíblia quando alguém dizer assim, domingo que vem você vai pregar. Então, quando isso está acontecendo na minha vida, eu estou me distanciando da graça.
Então Paulo está dizendo assim, ó, permaneça na graça e se aproxime o máximo possível da graça, para que tudo que você fizer seja para a honra e glória do nome do Senhor. É isso aí que eu tinha para Amém, irmão. falar. O nosso irmão Daci também já vai continuar aqui o tópico também, que aborda, o tópico 2 também aborda esse tema aí, arraigados. Mas eu gostaria também, irmão, de acrescentar alguma coisa em cima daquilo que o Davi falou, né? Eu queria ler João capítulo 15. Eu vou ler aqui, viu, Davi não colocou na tela ainda. João capítulo 15, porque talvez aqui a leitura dessa Bíblia aqui esteja diferente. Mas como é a escola dominical, nós estamos aqui para aprender. Nos diz assim, Jesus nos diz assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, assim serão meus discípulos. E aqui, irmãos, essa parte está nesse primeiro subtópico que o Davi falou aqui das riquezas. Então, olha só, entendemos que tudo, assim como o apóstolo Paulo falou aqui também, tudo que pedimos a Ele ainda é poderoso para acrescentar além daquilo que pedimos. Então esse é o poder que nós temos, né? Que foi nos dado através do quê? Daquilo que nós estudamos nas lições passadas, Davi, sobre Cristo, a morte de Cristo lá na cruz. Então agora nós temos acesso, mas para isso acontecer aqui, nós precisamos o quê? Estar em Cristo, e Cristo em nós, como o Davi aqui nos antecedeu aqui falando. E aqui eu quero também só ressaltar, irmãos, em cima daquilo que o Davi falou, o fortalecimento, né? Que vai falar aqui do fortalecimento com o poder. Olha só, quando Paulo está falando isso lá em Efésios, eu queria ler um versículo antes do 14, eu queria ler o 13. Olha que interessante. Antes do 14, o 13 vai nos dizer assim, ó: portanto, peço-lhes que não desanimeis por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. E só para nós terminarmos também isso aqui, esse tema aqui, eu quero ler em Apocalipse, capítulo de número 2, e alguns versículos também. Nos diz assim, do 2: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o que aqui para os irmãos lá em Éfeso? Olha, quando vocês me viram pregar, que eu cheguei aqui em Éfeso, e vocês viram que tinha essa grande multidão que adorava Diana, e eu preguei aqui a Cristo, e eles quase me mataram, que nós aprendemos nas lições passadas, aqui, vocês não se entristeçam pela minha tribulação, pela minha prisão, por eu ser castigado, por eu ser preso. Não se entristeçam, pelo contrário, se fortaleçam. O que nós, para nós fecharmos e dar a palavra para o irmão assim, o que nós entendemos disso, irmãos? Que o Evangelho, ele tem lutas, ele tem provas. Às vezes você está num momento difícil, mas aí nós olhamos para quem? Para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos pelo que Ele passou por mim e por você, nós sabemos o quê? Nós sabemos que tem um Deus que suportou tudo isso por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos aí. Vamos fechar esse tópico e em seguida já estou passando o segundo tópico do nosso irmão Daci. Amém, meus queridos. Vamos aqui prosseguir nessa aula abençoada, né? É uma aula tremenda. Eu já falei numa aula anterior que essa epístola é a rainha das epístolas, né? É uma epístola que vai falar da igreja, vai falar do povo que serve a Cristo, né? E aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, que nós estamos estudando essa lição número 10, é uma lição tremenda, que traz um ensino aí poderoso. E Paulo intercedendo, né? Nós vamos ver que Paulo intercedendo, e é o que nós devemos fazer também, interceder pelos
desfaleças, como o nosso irmão Fernando falou, na caminhada, e eu vou falar aqui do amor, arraigados e fundados em amor. Arraigar quer dizer, irmão, enraizar com profundidade. É uma árvore que tem uma raiz profunda, que ela vai buscar água lá no profundo. Isso é tipo de regiões áridas, né? Como a minha região, tem árvore lá que a raiz ela vai, né, buscar água lá no centro da terra. Onde tiver água, a raiz está entrando. Então, arraigados aqui, como eu já falei antes, arraigar aqui é entrar na palavra, é buscar conhecimento de Deus, para que nós sejamos fortalecidos dia após dia. Como o nosso irmão Davi aqui já falou, nós precisamos ter recarregar essas baterias diariamente. Eu não posso dizer que eu sou crente só terça, quinta e domingo, de maneira nenhuma, porque se não vem o dia mal, eu não tenho fortaleza. Vem o dia mal e eu não tenho segurança, sustância para suportar. Arraigada da árvore aqui uma raiz forte para suportar a tempestade também. Se não tiver raiz forte, a tempestade vai levá-lo à ruína. Mas eu vou falar aqui o amor, que é a mensagem central do Evangelho. Irmão, o Evangelho, igreja sem amor, infelizmente não pode ser chamado de igreja cristã. Porque o que move a igreja é o amor. O que diferencia a igreja das demais aí, né, instituições, denominações, não sei qual nome que se pode denominar, se não tiver o amor de Deus estampado no rosto e na vida dos crentes, não pode ser chamado de igreja. Então Paulo está falando aqui para os irmãos de Efésios, o amor de Deus precisa estar latente na vida de vocês. Então vocês precisam praticar esse amor diariamente. Com as atitudes, com o que nós falamos, com o que pensamos e como nós agimos, temos que agir com amor. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja interceda e exercitasse o amor de Deus. Entendesse e exercitasse o amor de Deus. Para entender o amor de Deus, irmãos, é necessário que eu busque conhecimento da palavra. Não tem como nós entendermos o amor de Deus se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. Não adianta ficar ouvindo 200 hinos por dia, colocar lá no meu aparelho lá, ouvindo hino o dia todo, que não vai ter esse conhecimento. Esse conhecimento só tem através da palavra, só tem através da intimidade com a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele intercede a Deus pelos irmãos de Éfeso, porque Paulo já sabia qual era o passado dos irmãos de Éfeso. Um povo que adorava a deusa Diana, quase que aí a sua totalidade, eles adoravam Diana. A cultura de Éfeso era baseada nessa divindade. Então Paulo está aqui preocupado com esses irmãos, para que ele não volte para a sua vida anterior. Então vocês precisam buscar, vocês precisam criar raiz, vocês precisam criar fortaleza, para que o dia a dia não faça vocês ficarem enfadados desse evangelho, porque se enfada. Se você tiver uma coisa que não tem convicção, que não tem fortaleza, que não tem base, uma hora enfada. Se o evangelho que eu vivo não tiver palavra, não tiver o amor de Deus, vai chegar um dia que eu vou enfadar desse evangelho. E eu enfadando desse evangelho, eu enfadando dessa vida de crente, de cristão, eu vou aos poucos me distanciando da graça de Deus. Ou seja, essa graça já não me faz mais nenhuma diferença. Então Paulo está preocupado com isso. O amor é uma virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus. Olha só, que coisa interessante. Aquele que não ama, aquele que não dispensa o amor, não conhece a Deus. É muito forte
forte isso, eu ouvi que eu não conheço a Deus porque eu não pratico o amor. Porque as minhas atitudes não têm amor. Né? Esse amor aqui, irmãos, é o amor perfeito, é aquele amor que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas. Então, dentro desse amor aqui, está encaixado aqueles outros amores lá que se fala nos estudos, né? Que é o amor ágape, o amor filho, o amor eros, o amor, todos esses outros amores aqui, dependem desse amor aqui, que é o amor principal, o amor de Deus nas nossas vidas. Então você só pode amar a sua esposa ou o seu esposo se o amor de Deus estiver na sua vida. Eu só posso amar alguém ou uma pessoa que está lá na margem da sociedade se o amor de Deus estiver na minha vida. Eu só posso amar o meu irmão, mesmo que de sangue, se o amor de Deus estiver na minha vida. Então Paulo está conclamando os irmãos de Éfeso que eles tenham esse amor na sua vida. Vamos aqui mais para frente. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Bom, o amor maior do que esse não pode ter. O exemplo de amor é Cristo. Cristo se entregou por mim. E quem sou eu? Como o Davi falou, dentro do universo eu sou como um átomo. E Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Ele se entregou. Cristo não foi morto por alguém. Cristo se entregou por mim. Quem é que pode entregar a sua vida por alguém, um pecador como eu? Cristo entregou. Então, um exemplo de amor, Cristo. Quando eu quero buscar um exemplo de amor, eu olho para quem? Para Cristo. Cristo é um exemplo de amor. É um amor que não busca recompensa. É difícil nós amar sem buscar recompensa, né? É muito difícil nós dispensar um pouco do nosso amor sem ter alguma coisa de recompensa, né? A gente sempre buscamos recompensa, ou seja, nós faremos algo buscando recompensa. Tem muitas coisas, tem muita gente que aí diz que deu não sei quantas cesta básica, deu não sei o que para não sei quem, e põe aquilo na mídia. Será que esse amor é amor mesmo? Deu com amor mesmo? Qual é a finalidade disso? É amor que está imbuído aí? Ou ele está esperando uma recompensa? O que a Bíblia fala? Dê a sua esmola com a mão direita escondida. Por quê? Para que eu não requeira recompensa. E se meu amor que eu estou distribuindo aí requer recompensa, não é o amor que vem da parte de Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui. O sinal dos discípulos de que Cristo, a prova da filiação com Deus, o capítulo 1 João capítulo 4, versículo 7, eu não vou ler isso aqui, vou passar mais para frente. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João capítulo 3, versículo 17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. O amor é o que, como eu já falei aqui, é o que norteia tudo que nós fazemos na nossa vida. Tudo que eu vou fazer na minha vida precisa estar com o amor de Deus engajado. Precisa ter o princípio do amor de Deus. Porque senão, irmãos, é o que eu já falei anteriormente, eu vou fazer por interesse. Eu vou fazer por interesse. O meu amor pela minha esposa precisa estar com o amor de Deus, porque senão o meu amor por ela vai ser apenas por interesse. Quando ela não me oferecer mais nada em troca, esse amor vai acabar. Tá aí porque o amor de muitos se acaba pelo seu cônjuge, porque o amor que ele estava oferecendo não estava, como é que eu falo, embebido do amor de Deus, porque eu estava lá apenas por interesse. Enquanto eu estava me oferecendo alguma coisa em troca, eu estava muito bem. Quando parou de me devolver alguma coisa, já não é mais amor, acabou o amor. Então, até para amar o nosso cônjuge, precisa ter o amor de Deus imbuído
precisa ter o amor de Deus aí no meio. Prossigamos. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. A igreja, irmão, precisa estar alicerçada no amor. Nós não poderemos evangelizar sem esse amor, porque o meu evangelismo vai ser apenas para agradar alguém que não seja Deus. Eu não posso subir no púlpito e pregar uma palavra se não for pelo amor de Deus, porque apenas eu vou discorrer estudo que eu fiz anteriormente. Um estudo que eu fiz anteriormente eu vou colocar lá, mas se não tiver o amor de Deus, é apenas um estudo teológico. Então nós precisamos, irmão, tomar muito cuidado com a nossa vida cristã. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou estar na igreja dia após dia, culto após culto, fazendo trabalho, sendo líder de alguma coisa apenas por conveniência. Porque se eu não tiver esse amor de Deus aqui, eu vou apenas fazer por conveniência. Então ele está falando aqui, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigada e alicerçado no amor. Ele está dizendo assim, tudo que eu vou fazer na igreja precisa ter um alicerce. Que alicerce é esse? O amor. E é o amor de Deus, o amor que Deus coloca no nosso coração, para que nós possamos realizar o trabalho, a obra. Amém? Amém. Então, irmãos, prosseguindo aqui, vamos falar aqui um pouquinho da intensidade do amor de Cristo, a intensidade desse amor na nossa vida. Como que nós devemos viver essa intensidade no nosso dia a dia, no nosso viver? Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. Então, irmãos, se nós não, como crentes, os nossos irmãos, na comunhão, nós não temos amor pelos nossos irmãos, infelizmente nós não vamos dispensar esse amor para aqueles que necessitam, que precisam ouvir a palavra, aqueles que estão aí na margem da sociedade, como eu já falei, dificilmente eu vou conseguir expressar esse amor para esses. A Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, para que essas pessoas ouvem a palavra, eu preciso pregar essa palavra com o amor de Deus no meio. O amor de Deus precisa estar arraigado nas nossas vidas para que nós possamos pregar o verdadeiro. Então, essa é a preocupação do apóstolo Paulo, para que nós não nos desfalecemos na nossa caminhada. Então, fica aqui essa palavra para que nós fortalecemos dia após dia, que a nossa raiz sempre se aprofunde mais no Evangelho, para que a nossa caminhada pode ser longa, mas Cristo está conosco e Ele vai nos ajudar. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão Odaci, Deus abençoe, falou com muita propriedade aí sobre o segundo tópico. Irmão Davi, complementar mais alguma coisa? Irmão, só nessa parte do verso 19 que o nosso irmão Daci já leu, o verso 19 nos diz que excede todo entendimento. Paulo aí mostra que a lógica humana não pode entender, medir ou dimensionar esse amor que o Senhor nos propõe a nos dar. Como eu disse aqui anteriormente, Deus ele não cabe nem no céu, irmão Daci, de tão grande que Ele é. A Bíblia nos fala dessa maneira. E Ele mesmo assim, como eu já disse na aula 8, se propõe a morar aqui no nosso coração. Esse amor que o irmão Daci falou sobre esse sacrifício. Que amor, irmãos? Os irmãos sabem que tem filho. Eu ainda não tenho, mas já estou aí, já no caminho, né, irmão Fernando? E às vezes olha, eu e minha esposa começam a conversar e falam, nossa, o nosso filho. E nós nem temos, irmão. Minha esposa está grávida há tão pouco tempo. Mas aí nós olhamos e começamos a falar, e nós vemos o amor que nós já criamos pelaquele filho, pelaquele ser, que nós nem sabemos, irmão Daci, como será. O senhor que é pai já sabe disso, o irmão Fernando que é pai, e nós nem sabemos como esse ser será. E nós já temos um amor por ele, por esse ser que o Senhor nos deu. E esse amor, imagina o Senhor com o seu próprio filho, o sacrifício que ele se
propõe a fazer por cada um de nós. Não há, irmãos, como o irmão da Silvia já nos disse, não há prova de amor maior do que essa que o Senhor nos deu, do sacrifício do seu próprio Filho, para cada um de nós, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Para Ele, os irmãos entendem, de tal maneira, né? Ele queria ter esse acesso conosco, essa proximidade, mas ela não seria possível por causa do pecado. Mas através do sacrifício de Cristo, como nós já aprendemos, nós se aproximamos de Deus. Ele preferiu sacrificar o seu próprio Filho para que nós tivéssemos esse acesso a Ele. Amém? Graças a Deus. Irmãos, só para fechar aqui também, não poderia deixar. Olha que interessante, eu quero voltar lá em Apocalipse, capítulo de número 2, né? Que Paulo fala tudo aquilo para aqui já o apóstolo falando, o apóstolo João já falando na igreja de Éfeso. E aí, no verso 4, depois de ele falar de todo o fortalecimento da igreja de Éfeso, ele vai falar assim, olha só que interessante que o anjo, né, vai falar para a igreja de Éfeso. No 4 diz assim: contra você, contra ti, tenho porém isto, que abandonaste o primeiro amor. Né? Então olha só, Paulo fala tudo aquilo, né? Explica tudo aquilo para os irmãos de Éfeso. João vai lá, prega e agora está falando para os irmãos de Éfeso. E aqui o anjo da igreja fala assim, ó, tenho porém contra ti. Então tudo aquilo que Paulo já tinha, irmãos, feito, pregado, já tinha falado, tudo isso já tinha acontecido. Quando essa palavra aqui vai chegar lá nos irmãos de Éfeso, tudo isso já tinha acontecido. Que interessante, né? E os irmãos, por que o anjo está falando isso? Porque eles deixaram de fazer com amor. Não adianta o conhecimento. Tá vendo? Nós estamos aqui, não adianta todo o conhecimento que nós temos aqui, se nós não fazemos o que? Não levamos com amor, com o amor de Cristo. Quando o fariseu chega, e aí nós já falamos em aulas atrás, mas nós ressaltamos aqui, quando o fariseu chega e pergunta para Jesus, qual o maior mandamento? Questiona Jesus. E aí ele fala, amará o seu Deus acima de todas as coisas. E o que, irmãos? Ao teu próximo, como a ti mesmo amarás. Então o evangelho é fechado no que? No amor, como o nosso irmão Davi aqui e o nosso irmão Odaci ressaltou muito bem aqui. Amém, irmãos? Nós vamos passar o terceiro tópico aqui do nosso irmão Davi. Nosso irmão Davi vai ser bem breve. Nós vamos dar uma fechada aqui e fecharmos a aula, amém? Não dá tanta oportunidade. Amém? O nosso tópico 3 tem como título: as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Paulo faz aí, irmãos, uma audaciosa intercessão pela igreja. Ele nos ensina nesse tópico que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos. E aí devemos sempre estar glorificando a Deus. Vamos estar discorrendo sobre esses assuntos nesse tópico. Natan, coloca no slide 12 a dimensão das bênçãos divinas. Estamos agora aí, irmãos, no verso 20. O verso 20 nos diz o que, irmão Fernando? Lê para mim, hein? Os irmãos já estão acompanhando na televisão, mas lê para a gente o verso 20, por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo aí conclui essa oração lembrando sobre o tamanho do poder do nosso Deus. E ainda mais, irmãos, o que Ele é capaz de fazer. O verso 20 nos diz o que Deus é capaz de fazer. Às vezes nós nem imaginamos e essas bênçãos do Senhor se derramam. Às vezes acontecem acontecimentos das nossas vidas que nós olhamos e falamos, mas como isso? Eu nem pensava que isso poderia acontecer. Mas o Senhor é conhecedor. E o Senhor, como eu já disse no início, Ele é o dispenseiro. É Ele que dispensa essas bênçãos para nós. Ele distribui essas bênçãos e muito mais. Irmãos, com a nossa mente finita nós não sabemos pedir. A Bíblia nos diz que pedimos e pedimos mal, mas o Senhor é poderoso e Ele mesmo assim corrige esse pedido e nos dá algo muito melhor do que pedimos. Paulo nos mostra que Ele pode fazer o que jamais imaginamos. Nossa mente humana é incapaz de entender. Nós temos que entender isso. Nosso entendimento é pequeno. Nós somos incapazes de entender essa grandeza do Senhor. O que Deus sonha para nós é maior. O nosso sonho sempre será pequeno perto do que o Senhor sonha para nós. E olha o que Ele nos diz aí em 1 Coríntios, o slide 13, Natan. 1 Coríntios 2 e 9. Vou ler aqui. Mas como está escrito,
as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Ele está ouvindo e quer nos abençoar com aquilo que nem imaginamos. Temos que entender que o que vem de Deus é sempre maior. Às vezes imaginamos algo ou pedimos algo, mas o Senhor é poderoso para nos dar muito mais ainda do que pedimos ou imaginamos. Parte 2, irmãos, o convite para a adoração. O versículo 21 agora, né? Dê para nós o versículo 21. Paulo vai encerrar o capítulo aí no versículo 21, esse capítulo que nós já viemos acompanhando aí desde a lição 8. A lição 8, 9 e a 10 foi nesse capítulo 3. E Paulo encerra nesse versículo 21 aí. Dê para nós, irmão Fernando. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo encerra aí glorificando ao Senhor, e não poderia, irmãos, se encerrar de maneira diferente. Nas aulas anteriores vimos sobre acerca da boa nova do ministério revelado, que foi a aula 8, verso 3, do 3 ao 5. Das muitíssimas, da aula 7, a aula 8, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, que é o verso 3, do 8 ao 9, nós também já estudamos isso. Da grandeza do poder de Deus, que é o verso 3 e 16. E o verso 19 e 20 nos ensinaram que da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Paulo aí, depois de tudo isso, irmãos, Paulo entende que não teria outra forma de se encerrar esse capítulo senão glorificando ao nosso Deus. E assim é a nossa vida. Irmão, lembre a sua vida como se fosse um filme. Quem era você uns dias atrás? Quem era você alguns anos atrás? E quem hoje é você? O que o Senhor já fez na sua vida. Relembre, pegue esse momento aí para relembrar tudo que Deus já fez e já trabalhou na sua vida. E pense se o Senhor algum dia não te deu até mais do que aquilo que você esperava. Que o Senhor algum dia foi infiel com você. O Senhor, tenho certeza que não foi. Então Paulo encerra desta maneira, agradecendo ao Senhor e relembrando tudo que o Senhor fez e agradecendo ao Senhor. E é dessa maneira que nós devemos viver a nossa vida, um agradecimento constante ao Senhor, porque tudo vem dele. O próprio capítulo nos ensina que ele é o dispenseiro, então tudo vem dele. Se ele deu, é porque ele quis dar. Se ele não quis dar naquele momento, é porque ele não quis dar. Nossa vida deve ser esse louvor constante ao Senhor e agradecimento. Relembre, irmãos, coloque isso no coração do irmão, que você não era nada sem Cristo, mas hoje o Senhor te constituiu essa pessoa maravilhosa que você é, essa família maravilhosa que você tem, que você não era merecedor. Quem era você? Quem sou eu? Mas o Senhor tem nos constituído e tem nos dado essas bênçãos maravilhosas. Então devemos sempre estar em nossas vidas, assim como Paulo termina o capítulo, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. E para terminarmos aqui, 3, a glória devida a Deus. Paulo nos ensina que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Glorificar a Deus faz parte do propósito da igreja. A igreja deve estar nessa constante. Irmão, venha na igreja para agradecer ao Senhor. Nossos pastores nos ensinam isso. Não venha para pedir, porque o Senhor já sabe o que você precisa. Eu falo isso com as irmãs falam assim, até as irmãs um dia, quando nós estudamos sobre pedir ao Senhor, e as irmãs falaram assim: não, eu gosto de pedir. Irmãos, é uma fé de cada um, mas eu venho na igreja, eu só venho para agradecer ao Senhor. Porque eu creio da seguinte maneira: o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece o que nós necessitamos, e se o Senhor não nos deu ainda, é porque não alcançamos a capacidade de ter aquilo que o nosso coração almeja. Ainda não alcançamos essa capacidade, mas o Senhor conhece. Então venha, se você quer pedir alguma coisa, peça, mas venha com o primeiro propósito para agradecer ao Senhor. Seja grato, irmãos, seja grato. Olhe para aquela pessoa que não tem o Senhor e olhe você. Seja grato ao Senhor. Às vezes somos ingratos por tudo que o Senhor nos fez. Reclamamos, irmão Fernando, como somos ingratos. Reclamamos e falando assim: ah, mas ele tem aquilo e eu não tenho. Irmão, olha o que você tem, olha essa felicidade que tem dentro do seu coração. Me alegra o coração de pensar dessa maneira, dessa felicidade que nós temos, enquanto outros aí estão se matando, que tem muito mais coisas do que nós, mas estão perdendo a vida. Por quê? Porque, como disse já inicialmente, há um vazio. Aquele vazio que o Senhor nos preenche. Então seja grato ao Senhor por tudo que você tem.
Veja, faça a prova do Senhor. A Bíblia nos diz dessa maneira, mas faça a prova do Senhor. Prova o Senhor, pense na sua vida, faça a prova do que o Senhor já fez. A Bíblia nos diz, é claro, fazei prova de mim. Olha o Senhor falando, fazei prova de mim. Irmão, seja grato ao Senhor. A Bíblia nesse caso está falando sobre dízimo, né, irmão Nascer? Fazei prova de mim se eu não abrirei as janelas do céu. Mas faça a prova do Senhor. Coloque esse versículo desta maneira: agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor, faça a prova do Senhor, para ver se Ele também não irá distribuir essas bênçãos. A dispensa dele, irmãos. Nós só estamos aqui esperando e aqui de braços abertos pedindo ao Senhor. Faça a prova do Senhor, agradeça ao Senhor, e Ele será muito, Ele distribuirá, com certeza abrirá a dispensa para o irmão. Então, para nós terminarmos, a igreja não tem glória, irmãos. Nós não temos glória, só Ele é digno de glória. Nós não temos essa glória, irmãos. Tudo vem do Senhor. É algo também, irmãos, que tem que ficar claro em nossas vidas. Tudo vem do Senhor, nós não temos nada. Irmãos, não somos nada e não temos nada. Mas eu consegui isso, eu consegui aquilo. Se não fosse o Senhor, nós nem aqui estaríamos. Temos que ter isso nos nossos corações. Mas eu trabalhei. Você trabalhou porque o Senhor te sustentou até ali. O Senhor te deu aquele emprego que você tem. Mas eu fiz. Você fez porque o Senhor permitiu que você fizesse. Temos que ter isso. Eu não tenho nada. Tem que esquecer essa palavra aí. Eu não tenho nada, quem tem é o Senhor, quem fez é o Senhor, e quem nos constituiu é o Senhor. Então, voltemos aí ao verso 21. Paulo nos ensina que todas as adorações devem ser feitas por todas as gerações. Não é uma adoração que tem que começar lá em Éfeso e acabar, não. Todas as gerações das igrejas têm que adorar o Senhor, porque é Ele que é essa base que está firmado essa igreja. Porque, irmãos, como pode algo durar mais de 2000 anos? Como pode? Com tantos homens, com tantos pensamentos diferentes. E como pode algo ainda estar vivo até hoje? É porque não vem do homem. Cristo é a base. Então essa adoração deve ser levada à base, a Ele, ao Senhor, a Deus, ao nosso Jesus Cristo. E diz mais, não era naquela época, ou só agora. Essa adoração deve ser para todo o sempre. Então coloque isso no seu coração e na sua vida. Eu vou entregar aqui para o irmão Fernando. Isso deve ser algo que deve estar em nossos corações. Essa adoração constante ao Senhor. Irmãos, seja grato ao Senhor. Às vezes somos ingratos. O que o Senhor já fez por nós e quanto tem muito menos que nós. Quantos sofrimentos. Às vezes olhamos para pessoas no mundo e falamos, meu Deus. Esses dias passou um vídeo, acho que deve ter compartilhado com os irmãos. E passava um rapaz no farol carregando uma bolsa de sorvete, e o rapaz todo torto, e assim ele dizia que aquilo era algo que Deus tinha dado para ele suportar. Falou: se Jesus suportou um peso tão grande, por que eu também não posso suportar isso? Se Deus me deu, foi algo que Ele quis que eu suportasse, então eu sou grato a Ele. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus do céu, quantas vezes nós estamos em situações muito melhores, irmãos? Olha como nós somos ingratos. Estamos em situações muito melhores, mas não agradecemos ao Senhor. Olha a sua família aí, quantas famílias já perderam entes queridos, mas a sua família continua firme, continua aí na graça do Senhor. E se o Senhor quiser levar também, seremos gratos a Ele. Temos a certeza que quem levou foi Ele, e Ele tem um propósito para as nossas vidas. Então seja grato ao Senhor, seja agradecido ao Senhor, pois Ele tem sido um dispenseiro fiel, não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Seja grato ao Senhor. Amém, irmão Fernando? Amém. Graças a Deus pela vida. Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. Irmão Daci, quer complementar mais alguma coisa? Eu quero complementar mais alguma coisa sobre excedermos naquilo que pedimos. Estava falando aqui, e eu fiquei lembrando, irmão Daci, de Ana. Eu fiquei pensando de Ana. Ana, quando ela estava orando, e ela estava pedindo o quê? Um filho, né? E olha o que Deus fez na vida de Ana. Além de acrescentar os filhos, Deus deu para Ana um filho, que na época, irmãos, olha só, Samuel foi profeta, foi juiz e sacerdote.
Olha só que Deus, irmãos, Ele faz além. É esse entendimento que nós temos que entender. Ele faz além daquilo que pedimos. Davi falando aqui cheio de alegria, né? De felicidade, da expressão, poxa, de ter um filho, né? Às vezes, irmãos, nós não temos condições, né, de ter, mas é quando nós oramos e pedimos, Deus, Ele vai além, irmãos, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Davi falando de gratidão aqui, irmãos, olha, de ser grato e glorificar a Deus. Na aula passada, na aula de aula passada, olha, Paulo está falando aqui do que o Davi está falando, e é muito interessante que vai falar sobre humildade também. Na gratidão entra a humildade. Olha aqui que nós estamos falando do apóstolo Paulo. Olha o que o Paulo vai falar. O Davi mesmo ressaltou esse versículo lá na aula passada. O versículo 8 lá de capítulo 3, verso 8 dessa mesma carta de Efésios, Paulo vai dizer assim: a mim, o mínimo de todos os santos. Irmãos, olha quem era Paulo. Irmãos, assim, a mim o mínimo. Ele está se colocando nas condições de mínimo. Não porque Paulo está dizendo assim, querendo dizer, dar uma de coitadinho, né? Não, ele de falsa modéstia, exatamente não. É porque ele tinha humildade. Porque humildade não é você ser bonito e falar que é feio. Não, mas é você ter aquele conhecimento, mas você dá tudo aquilo para quem te deu. Quem foi que te deu todo esse conhecimento? Quem foi que deu todo esse conhecimento para Paulo? Foi Jesus. Então tudo ele mostrava que o nosso irmão Davi estava falando. Ele expressava e dava a quem? A Deus. Por isso que a igreja não tem glória. Porque quando a igreja expressa e demonstra o amor, demonstra isso, ela está passando o quê? Aquilo que Deus me deu. Quando ela leva a palavra, quando ela leva esse evangelho, quando ele fala da palavra de salvação, então fala assim: olha, o que Deus fez a mim, Ele pode fazer para você. Isso é a gratidão. Essa é a gratidão que nós temos que fazer agora. Nós, como igreja, levamos. É isso, meu querido. Você que está nos olhando aqui, é isso que nós queremos que você entenda. Esse amor que excede todo o entendimento. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Davi, como sempre, tem nos ensinado muito, temos aprendido muito. Nosso irmão Davi, que Deus abençoe, né? A nossa conclusão, irmãos, ela vai fechar com três tópicos, né, da oração de Paulo, três bases, que diz a oração que fortalece o poder e a presença plena de Cristo e o intenso exercício do amor e o contínuo crescimento espiritual. Então tudo aquilo que nós já lemos, né, irmãos? Interceder, não podemos me deixar falar aqui também de interceder. Quando Paulo está intercedendo, olha só, nós não podemos, irmãos, também deixar de interceder. Por quem? Pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores, né? Nós não podemos de interceder pelos nossos professores, nós não podemos deixar de interceder pela igreja de Cristo, nós não podemos deixar de interceder pelos nossos governantes, nós não podemos deixar de interceder. Esse é o trabalho da igreja, esse é o trabalho que foi nos incumbido, irmão Davi, de interceder a Deus. Não importa, a Bíblia nos ensina que nós devemos interceder pelos nossos governantes. Nós devemos, esse é um trabalho da igreja. Nós devemos interceder uns pelos outros, né? Então que Deus abençoe aí os irmãos. Desde já queremos agradecer aos amigos, aos irmãos que estão vendo e ouvindo essa aula aí pelo YouTube. Não deixe de ser um inscrito aí no YouTube. Se inscreva lá, compartilhe essa aula, evangelize através das redes sociais. Talvez, irmãos, na hora do evangelismo, quando a igreja estava saindo em evangelismo, entregando folheto, talvez você não ia, talvez você não podia, não tinha tempo, mas agora você pode. Através dessa aula você pode ser um inscrito, fazer um compartilhamento, leve, adicione lá o seu amigo, compartilhe com ele, leve para ele. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção
para a vida dele, para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Daci, muito obrigado pela presença aqui. Irmão Davi, como sempre, Deus abençoe, continue abençoando. Irmão Natan, que está conosco, irmão Marta, que Deus abençoe a vida do nosso pastor, que Deus abençoe os irmãos. Quero também aqui agradecer aos irmãos, aos professores do jovem, aos professores aí dos adolescentes, aos professores das crianças. Irmãos, são todos imbuídos. Pode estar parado, mas a escola dominical continua trabalhando, a igreja do Senhor continua fazendo a obra. Que Deus abençoe a cada aluno, em nome de Jesus. Fica aqui o agradecimento do nosso pastor, em nosso nome, o nosso agradecimento de toda a direção. Que Deus abençoe os irmãos aí, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e em seguida está terminada a nossa aula, amém? Você também na sua casa aí, interceda nesse momento. Esse é o momento de interceda, ore, amém? Ore juntamente conosco. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade, por mais essa aula, Senhor, da escola bíblica dominical. Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue guardando, Senhor, os nossos líderes, dando graça, dando sabedoria aos nossos pastores, Senhor Jesus Cristo, aos nossos governantes. Deus querido, a Tua igreja continua fortalecendo, abençoando. Senhor, alcança, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que está vendo essa aula, que compartilhou, que viu, que visualizou, Senhor, que guardou a Sua palavra no seu coração, assim como a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que estiver em vós e vós estiver nele, pedir tudo, Senhor, e o Senhor fará. Conceda o desejo do coração do Teu filho e da Tua filha, em nome de Jesus. Continua com o Teu povo, abençoa, Senhor, os professores, toda a liderança da escola bíblica dominical, a cada aluno, das crianças, os irmãos que nos ajudam aqui, Senhor, são Teus, são Tua família. Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, se conosco, nos guarde, nos livra, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos. Está terminada a nossa aula aí, em nome de Jesus.